Olá, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Hoje nós vamos falar de um tema que nós, como Brasil e o mundo, está vivendo hoje, que é o distanciamento social por causa de uma doença contagiosa. Nosso objetivo é mostrar na palavra de Deus como ocorria o distanciamento social e quais os cuidados que nós, como povo de Deus, devemos tomar em relação a uma doença contagiosa e também o amparo físico e espiritual que podemos e devemos oferecer às pessoas que estão enfermas. O texto que nós vamos usar como referência está no livro de Levítico, no capítulo 13 e 14. Bom, a doença contagiosa em questão que está descrita no livro de Levítico é a chamada lepra. Na verdade, o que nós chamamos de lepra, na verdade, constitui um conjunto de doenças que compreende não somente a lepra ou a hanseníase, mas também outras doenças descritas no texto de Levítico 13, as quais estão a psoríase, o vitiligo e a tinea favosa. Então, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a descrição do que nós chamamos de lepra, a qual no hebraico é tzahat, quer dizer feridas na pele. Então, o que nós conhecemos como lepra, na verdade, são diversas doenças de pele, a qual teve um nome comum chamado lepra, que posteriormente se tornou até o símbolo do pecado humano. Bom, desde já nós queremos deixar muito claro que o nosso propósito não é comparar a praga da lepra com a Covid-19, sob pena de estabelecer o que nós chamamos de falsa equivalência, porque o que é uma falsa equivalência? É comparar duas coisas totalmente diferentes, ou na linguagem popular é comparar alhos com bugalhos, e isso não constitui não constitui algo que se faça, porque isso se chama desonestidade intelectual. E o nosso propósito aqui é tratar de forma séria e responsável a palavra de Deus. A lepra ou a hanseníase, ela é uma doença contagiosa transmitida em uma das suas formas por gotas de saliva. Não é à toa que a Bíblia recomenda no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, que a pessoa que for declarada imunda por causa da lepra, ela deve cobrir o lábio superior e sair gritando: imundo, imundo. Isso era recomendado porque era uma prática de saúde pública que tinha como objetivo evitar o contágio da população que estava ali no deserto. Bom, como nós bem sabemos, a Covid-19 também, uma das formas de transmissão é também pelas gotas de saliva, mas, claro, ninguém que está com Covid-19 vai sair gritando imundo, imundo, porque a medicina avançou e caso você sinta alguns dos sintomas, você pode procurar um hospital, se dirigir a um hospital, seja público, no SUS ou particular, para buscar tratamento. Naquela época se fazia medicina com os conhecimentos básicos que as pessoas tinham na época. Por isso que deve se compreender por que os sacerdotes recomendavam que a pessoa colocasse a mão na boca e saísse gritando imundo, para que as pessoas ou a comunidade pudesse saber que aquela pessoa estava enferma. E aí ela pudesse buscar tratamento, buscar cura. Então, uma das coisas que da nossa intenção com esse texto é mostrar o que nós podemos aprender espiritualmente, uma praga prevista na palavra de Deus, a qual é a lepra, e utilizarmos em um tempo ao qual nós também estamos presenciando um outro tipo de praga. A Bíblia, antes de nós entrarmos na explicação sobre a questão do distanciamento social, na Bíblia, nós queremos deixar bem claro dois casos
que ocorreram de distanciamento social na Bíblia. O primeiro está em Levítico 13:14, que descreve o caso da lepra. O segundo caso, e esse é o mais tocante, é o caso de Jó, porque a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, que Jó, após perder tudo, ele se assentou nas cinzas. E quando nós falamos das cinzas aqui, na verdade, é uma referência ao que nós chamamos de lixão. Era o lixão da cidade, onde todo o lixo acumulado, produzido por uma determinada cidade, era colocado para fora dos muros daquela cidade. E aí um empregado, se fosse do rei ou da própria cidade, ele era encarregado de pôr fogo naquele lixo, para que o volume pudesse diminuir e eles pudessem dar continuidade ao descarregamento de lixo, né? Pudesse ter um local para colocar o lixo. Então, após o fogo dar uma baixada, ficavam ali as pessoas que tinham doenças contagiosas, que esse foi o caso de Jó. No caso, por que ele ficava ali, se assentava nas cinzas? Primeiro, principalmente à noite, para se aquecer, e em outros casos, até mesmo para obter alimento. Então, não é à toa que quando os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, foram visitá-los e viu naquela situação assentado ali próximo ao lixão da cidade, eles se comoveram de tal forma que a Bíblia diz que eles ficaram 1 semana sem proferir uma palavra sequer, tamanha era a dor que sentiam ao ver o seu amigo naquelas condições. E como era realizado o diagnóstico da lepra? Bom, nós temos que observar algo muito importante. Quando o livro de Levítico foi escrito, os filhos de Israel estavam no deserto. Então nós temos que pensar nesse ambiente quando nós vamos tratar de lepra. Geralmente, quando era feito o diagnóstico? Quando o povo acampava, quando a nuvem estacionava, então o povo montava acampamento e aí eles montavam, né, conforme a ordem dada por Moisés, sempre com o tabernáculo no centro e os acampamentos ao redor do tabernáculo. E se alguém percebesse, conforme depois de montar acampamento, que estava enfermo, então a Bíblia diz que essa pessoa deveria ser levada ao sacerdote. Então nos mostra que os sacerdotes, além de ministrarem as bênçãos espirituais de Deus, também agiam como agentes públicos de saúde. Bom, se hoje eu perceber que eu estou com Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, eu me dirijo ao hospital ou peço companhia para minha esposa para me dirigir ao hospital. Só que o que é interessante no livro de Levítico, capítulo 13, é que a Bíblia nos diz que a pessoa que estava infectada, ela deveria ser levada até o sacerdote. A Bíblia não diz para ela se dirigir ao sacerdote. Eu percebi que eu estou com lepra, então eu vou até o sacerdote para ele fazer o diagnóstico. Não, ela deveria ser levada. É interessante porque a Bíblia é tremenda, porque ela nos ensina que em meio às enfermidades, às adversidades da vida, nós somos um povo, vivemos em comunidade, somos irmãos. E não é um fato de ter uma doença contagiosa, como a lepra nesse caso, que nos faz diferentes ou nos faz piores ou melhores que ninguém. Então, é interessante porque se a pessoa tinha suspeita de estar infectada ou se estava realmente infectada, a comunidade deveria cuidar daquela pessoa. Então, por isso que ela tinha que ser levada até o sacerdote. Isso nos mostra um ensinamento muito importante, que nós temos que ser e ter irmãos. E, como a Bíblia nos ensina, há amigos, na hora da angústia, há amigos mais chegados do que um irmão. E nós devemos ter esses amigos dentro da casa de Deus.
Bom, a pessoa que leva a pessoa que está enferma, ela deve ser levada. E a pessoa que acompanha o enfermo, ou a pessoa que tem a suspeita, ela deve acompanhar juntamente com a pessoa que está enferma o diagnóstico do sacerdote. E o sacerdote procedia da seguinte forma: ele fazia um exame preliminar dos sintomas na pele para saber se a pessoa estava infectada ou não, examinava para confirmar a enfermidade e, conforme o diagnóstico, ele declarava que a pessoa estava limpa ou imunda. E é interessante porque Levítico 13 nos ensina como fazer o diagnóstico individual da pessoa que estava com lepra ou alguma das outras enfermidades, ou vitiligo, ou psoríase, ou a tinha favosa. E observava se a pessoa estava infectada e, caso ela estivesse infectada, ela era declarada imunda e era imposto a ela o distanciamento social, ou seja, ela tinha que, a partir daquele momento que ela foi declarada imunda, ela tinha que conviver fora do acampamento, sem o contato com as pessoas, com o restante da comunidade. E esse distanciamento social era um procedimento estabelecido pela palavra do Senhor aos enfermos, ou seja homem ou mulher, conforme Levítico 13:19 nos ensina. E a partir do momento que a pessoa era declarada imunda, ela era afastada do convívio para que não contaminasse o restante da população, porque era muito importante preservar a comunidade, ou seja, não há uma diferenciação entre a pessoa que está doente e o restante da comunidade. Então não era porque a pessoa estava com lepra que ela deveria ser afastada do convívio social e ser largada à sua própria sorte. Não, ela tinha, tanto ela quanto a comunidade deveriam ser cuidadas. Todos deveriam ser alvo dos cuidados, porque o propósito de Deus era salvar. O propósito de Deus era cuidar de vidas e não relegá-las à própria sorte ou até mesmo à morte. E é interessante que quando Deus fala sobre a questão do cuidado, dos procedimentos de distanciamento social, ele deixa transparecer de forma muito clara o seu cuidado para com o seu povo e, além disso, as promessas que ele tinha para o povo de Israel. Porque em Levítico, no capítulo 14, versículo 34, Deus deixa muito claro que, olha o que a Bíblia diz: quando entrardes em Canaã, na terra que vos hei de dar por possessão. Observe o que o Senhor está nos dizendo. Quando, e não se um dia, quem sabe se... Não, Deus está dizendo quando. Ou seja, em um futuro próximo, a promessa que eu fiz aos teus pais de entrar na terra de Canaã se tornará verdade, uma realidade na vida de vocês. Então, é muito glorioso vermos o cuidado de Deus para com o seu povo, e mesmo em meio a um procedimento de saúde pública, que pessoas ali estavam ficando doentes, Deus ele tem o cuidado de reafirmar a sua palavra de vitória em meio às adversidades dessa vida. Isso é maravilhoso. Isso nos dá força para enfrentar todo e qualquer momento difícil que estejamos passando. E a recomendação do Senhor naquele momento era: cuidem-se e cuidem daqueles que estão enfermos, para que se mantenham salvos e que todos possam viver para desfrutar do que eu tenho para cada um de vocês em um futuro bem próximo. Aonde? Em Canaã. E o povo de Israel sobreviveu à lepra, e eu tenho certeza, irmãos, que nós também vamos sobreviver ao Covid-19, confiando no Deus que nos guarda e nos livra de todo o mal. E o sacerdote, no papel de agente público de saúde, após realizar o diagnóstico da pessoa que estava doente com lepra, né, ele declarava, se a pessoa estivesse contaminada ou infectada, a pessoa era declarada imunda e posta em isolamento por 7 dias. Bom,
Se após os 7 dias, a pessoa, com os 7 dias, a pessoa novamente era visitada pelo sacerdote, que faria um novo diagnóstico para quê? Para saber se a doença havia regredido, se ela havia se estabilizado ou se havia se expandido. Bom, e essa visita do sacerdote após 7 dias de isolamento, de distanciamento social, ela é muito importante porque mostra o cuidado de Deus para com aqueles que estão doentes, porque mostra o valor que uma visita tem para aqueles que tanto necessitam. Isso mostra que o povo do Senhor não pode abandonar aqueles que estão enfermos e que dentro das suas possibilidades fazemos de tudo para cuidar daqueles que são nossos. E eu tenho certeza, irmãos, que muitos de vocês exercem esse cuidado. E se você que está me ouvindo não se preocupou, às vezes não tem o cuidado de se preocupar com aqueles que estão enfermos, exerça isso, porque isso é ser igreja na prática. Bom, caso o sacerdote fosse examinar a pessoa que estava doente, ela fazia isso por 3 vezes, a cada 7 dias, em um período que dava 21 dias. E se a doença de pele não regredisse ou estabilizasse, a pessoa era declarada imunda até obter a cura. Nesse caso, o distanciamento social viraria isolamento social, ou seja, a pessoa ficava isolada da comunidade e era sempre visitada pelo sacerdote até obter a cura. E esse isolamento era imposto para evitar o contágio. E, irmãos, nós sabemos que muitas dessas doenças de pele, como por exemplo o vitiligo, a psoríase, não são doenças transmissíveis, são doenças autoimunes e nós podemos conviver normalmente com pessoas que têm psoríase, têm vitiligo, nós podemos abraçá-las, beijá-las e não deve ser alvo de preconceito ou qualquer tipo de discriminação. Por que havia esse isolamento social para com as pessoas com as pessoas que tinham vitiligo e psoríase naquela época? É porque a medicina não era avançada. Eles praticavam a medicina de acordo com os conhecimentos que tinham na época. E não tem os conhecimentos avançados em medicina que nós temos hoje. Então é por isso que qualquer doença de pele era tratado como lepra. E nós sabemos muito bem que muito tempo depois a lepra se tornou símbolo do pecado humano, o que nós sabemos que o pecado ele impede o convívio saudável da pessoa que está enferma com o Senhor e com o seu povo. Bom, os princípios descritos no livro de Levítico tratam do diagnóstico, tratamento e cura, o cuidado com o doente, mesmo que ele tenha sido declarado imundo. Por quê? O sacerdote ele era obrigado a visitar o enfermo a cada 7 dias. Para quê? Para ver se a pessoa havia sido curada ou se a doença havia sido regredida. Isso mostra que não é porque a pessoa está enferma que ela deve ser abandonada, e sim deve ser tratada constantemente até que se obtenha a cura. Bom, em alguns casos, por exemplo, no caso da hanseníase, só encontraram cura no Senhor. Por exemplo, tal como alguns leprosos na época de Jesus, eles encontraram a cura somente em Cristo. Isso nos mostra algo muito importante, que Cristo é a solução tanto para a lepra no sentido da doença física, como também e principalmente na doença espiritual. Ele é o problema de todo o pecado. Por isso que a Bíblia diz que por meio do seu sangue ele nos purifica de todo o pecado. Muito bem. Então, se a pessoa fosse declarada imunda, ela era isolada do restante da comunidade para evitar o contágio ou para evitar que a comunidade ou o avanço da doença fosse atingir o restante do povo de Israel. Então, com o passar dos anos, os leprosos na cultura judaica, eles passaram a ser
abandonados à sua própria sorte. Mas, interessante, esse não é o princípio que o Senhor deixou na sua palavra. Porque a Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 14, versículo 2, nos mostra o cuidado material e espiritual com os leprosos. Vou ler para vocês. Levítico 14, 2 nos diz assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. E observem que tanto o Levítico 2, quanto o Levítico 13, 2, quanto o 14, 2, nos dizem a mesma coisa. Não é porque a pessoa está doente ou está com sintomas que devem ser abandonados, seja pelo sacerdote ou seja pelo próprio povo. A pessoa passa a ficar isolada para que ela possa ser melhor cuidada. Ou seja, a pessoa fica isolada para que nós que não estamos, no caso, né? Nós que não estamos enfermos, possamos também cuidar de nós, para depois cuidarmos dele. É um caso de cuidado total, seja com aqueles que estão enfermos, seja com aqueles que não estão enfermos. Ou seja, o objetivo da palavra de Deus é salvar vidas. E o sacerdote, após declarar a pureza ou a imundícia, né, da pessoa que estava com lepra, é interessante que sempre existe um cuidado sacerdotal para com aqueles que estão ou enfermos ou com sintomas. Essas pessoas não podem ser abandonadas ou discriminadas. Isso é muito claro na palavra do Senhor, que está expresso no segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. No caso da pureza, né, que a pessoa é declarada limpa, o sacerdote, quando declarava que a pessoa estava limpa da lepra ou qualquer outra doença de pele, a pessoa restaurada, ela voltava para a comunidade. Mas só que antes de voltar para a comunidade, ela tinha que fazer um ato. E esse ato era oferecer um sacrifício ao Senhor como ato de gratidão pelo cuidado do Senhor e da comunidade para com ele, antes de voltar à comunidade. E tanto é verdade que, que o próprio Senhor Jesus, ao curar um leproso no livro de Marcos, que está lá no capítulo 1, dos versículos 40 ao 45, ele diz o seguinte ao leproso que se pôs de joelho diante dele e pediu, né, falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aí a Bíblia diz que o Senhor ficou comovido de íntima compaixão, que o tocou e disse: quero ser limpo. E o leproso foi curado. E depois que o Senhor o curou, o leproso queria propagar para todo mundo que Jesus o havia curado, mas o Senhor o advertiu para que não espalhasse a notícia da cura, mas que cumprisse a lei descrita em Levítico 14, 2, e que vai do 2 ao 4, Jesus diz, para que lhe sirva de testemunho. E é interessante porque o próprio Jesus reconhece os mandamentos de Levítico 14 e o cuidado de Deus para com o seu povo. E, no caso, se o leproso fosse curado, ele deveria oferecer um sacrifício ao Senhor, que era 2 pássaros. O primeiro pássaro, ele era sacrificado ao Senhor, e o outro pássaro era solto, porque o Senhor levou a sua enfermidade e soltava o outro passo para que ele fosse livre, que era uma alegoria em relação à culpa. Depois desse sacrifício, a pessoa lavaria suas roupas, tomaria um bom banho, e nesse banho ela deveria raspar todos os pelos, inclusive os da sobrancelha. E isso não sou eu quem estou dizendo, isso é a palavra do Senhor. Eu vou ler para os irmãos. Aqui, Levítico 14, 9, que nos diz o seguinte: e será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e a sobrancelha dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo.
Isso é para mostrar que aquela pessoa passou por um período muito difícil e que agora ela estava restaurada e que mesmo com todos os seus pelos rapados, ele agora era membro da comunidade. Não é porque ele estava num estado diferente que ele deveria ser olhado com discriminação. Ele deveria ser olhado tal como o pai olhou para o filho pródigo. Esse filho estava morto e voltou à vida. E é assim que nós devemos olhar para com aqueles que estão enfermos. Esse estava numa situação muito difícil e agora voltou à vida. Nós nos alegramos pela vida dessa pessoa. Depois que a pessoa oferecia um sacrifício, passava mais 7 dias e essa pessoa voltava novamente ao sacerdote e aí oferecia um carneiro. E quando era oferecido um carneiro, e tinha ali mais 1,5 litro de azeite, aí era o sangue e o azeite eram colocados na sua orelha, no seu polegar, que era um ritual de purificação para mostrar, olha, agora essa pessoa está limpa e não tem mais nada. E isso nos mostra a importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual, mesmo que estejamos são ou doentes. A doença, ela, por mais contagiosa, por mais difícil que ela seja, ela não deve ser obstáculos para não buscarmos ao Senhor. Na verdade, ela deve ser uma motivação. Além disso, irmãos, Levítico 13:14 nos mostra a importância dos nossos pastores, dos nossos irmãos, que nesses tempos tão difíceis, que buscam o Senhor, que perguntam por nós, que eles se importam conosco, porque sabem a importância que cada um tem na vida da igreja. Então, nos mostra o seguinte, essa palavra é para mostrar o seguinte, depois que você ouviu todas essas coisas, a nossa mensagem é um tempo difícil, é um tempo de muita reflexão, às vezes de distanciamento, mas independente do distanciamento, o Senhor não deixou de cuidar de cada um de nós. O Senhor cuida de nós, o Senhor zela de nós e que esse tempo difícil vai passar. Esse tempo difícil ele vai cessar e num futuro mais próximo nós nos veremos, vamos nos abraçar e vamos perseverar no Senhor, porque por mais difícil que seja esse tempo, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.